gravíssima. Não apoio, não passo a mão na cabeça. Acho que essas pessoas são, eu digo assim, crime é crime, em qualquer momento, né? Por exemplo, eu sou autor de uma lei, de um projeto de lei, melhor dizendo, que ainda não foi aprovado, que prevê que o crime de corrupção praticado durante os períodos de pandemia seja considerado crime hediondo. Corrupção, é grave em qualquer momento, mas eu entendo que no momento de uma pandemia deve ser agravado. A mesma coisa com quem faz isso. A pessoa tentar dar um golpe ali, dar uma desperto, que na verdade pode até caracterizar um crime de estelionato para receber uma verba que ela não tem direito, é crime em qualquer momento. Mas nesse momento, eu defendo o endurecimento da pena, eu defendo que essa pessoa tenha não só que devolver esse recurso, como responder por tudo que está previsto na lei. Agora, só uma coisa que eu acho muito perigoso, e a gente não pode cair nessa armadilha, é pegar a exceção e transformar em regra. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você vê Bolsa Família. Com muita frequência, você vê um caso, a pessoa pega lá um cara que tem uma baita de uma renda, que é um empresário, por exemplo, ou sei lá, que tem 3 casas de aluguel, que não precisa do Bolsa Família e que esse cara recebe o Bolsa Família. Aí a pessoa vai lá e fala, olha para que está servindo o Bolsa Família. Essa pessoa aqui tem 5 casas de aluguel, 3 carros e recebe o Bolsa Família. Aí pega um outro cara lá, sem noção, que pega o dinheiro do Bolsa Família para beber e para fumar droga, joga um vídeo dele nas redes sociais, fala assim, olha para que está sendo usado o Bolsa Família do brasileiro. Enquanto que o Bolsa Família está matando a fome de milhões e milhões de pessoas. Então, eu defendo o endurecimento da pena, a punição dessas pessoas, mas sempre frisando que isso é exceção. E eu digo isso porque eu vi muitas pessoas querendo dizer o seguinte, todo mundo que está recebendo o auxílio é que não precisa. O auxílio só está sendo pago a quem não precisa. O auxílio está sendo pago para gente rica, enquanto os pobres estão todos ficando sem. Isso, além de ser muito perigoso, isso é uma covardia com aquela pessoa que é pobre, que precisa, que estava passando fome e que o auxílio matou a fome dela. Porque você está dizendo, quando você fala que só está recebendo quem não precisa, você está dizendo que a grande maioria não precisa. Isso não é verdade. A grande maioria das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial são pessoas que precisam, que estão usando esse dinheiro para comer. Ponto. Os erros, as exceções, os malandros, os bandidos, eles têm que ser punidos com muito rigor. Mas a gente não pode cair na armadilha de tentar transformar isso em regra. Eu recebo no meu WhatsApp, no meu Facebook principalmente, cada depoimento que é impossível não se emocionar. Não tem como alguém, acho que por mais frio que seja, não se emocionar. Eu recebo fotos, Natália, de gente que manda fotos de pacote de arroz, de feijão, de compra, e que fala assim, olha aqui, o que eu consegui comprar com o auxílio, muito obrigado por você ter me ajudado. E interessante também, assim, essas pessoas, elas não são... Tem gente que acha... existe um dito popular, uma fala, né, que eu sempre discordo, que é o povo é bobo. Bobo de quem acha que o povo é bobo. O coletivo, a população é extremamente inteligente, eles sabem o que está acontecendo. E quando eu vejo essas pessoas agradecerem, elas não acham que foi o governo ou que foi o André Janones que deu o auxílio, não. Elas sabem que aquilo é dinheiro dos impostos dela. Mas elas não deixam de agradecer o empenho em tentar ajudar, em tentar auxiliar, em devolver uma parte do dinheiro que elas pagam dos impostos dela em forma desse auxílio emergencial. Eu estou saindo um pouco aqui, devagando um pouco, por conta me lembrei dessas mensagens que eu recebi. Deixa eu voltar um pouco para o que eu estava dizendo, relacionado a essas pessoas que não deveriam estar recebendo e recebem. Então, é uma minoria, faz falta, não, mas foi só 100 mil pessoas num total de 150 milhões. Não deveria ter nenhuma, porque esse dinheiro vai fazer falta na hora de pagar para quem precisa. Mas, para finalizar minha resposta, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode colocar isso agora como regra, porque aí a gente trava de pagar para quem está precisando. Eu prefiro pagar o auxílio para 10 mil pessoas que não precisam do que deixar 100 mil que precisam de fora para não pagar para essas 10 mil. Então, eu acho assim, no risco, paga para todo mundo, e aí a gente... Para pegar esse dinheiro de volta dessas pessoas que não podiam ter recebido, nós vamos ter tempo, nós vamos ter uma CPI, nós vamos investigar, a polícia pode investigar. Agora não é hora de focar nisso, na minha opinião. Senão a gente começa a segurar demais e tira o direito de quem precisa.
No pedido de CPI que eu coloquei, por exemplo, eu não quero investigar quem recebeu indevidamente. Eu quero investigar as pessoas que não receberam. Eu quero investigar as práticas da Caixa. Eu quero investigar por que tem milhões de pessoas que preenchem todos os benefícios e foi negado. Eu quero investigar por que quem candidatou a vereador e nunca foi eleito, pessoa extremamente simples, pobre, teve o auxílio negado falando que ela tem um mandato. É isso que eu quero investigar. Ah, mas tem que ter zelo com o dinheiro público, tem que também investigar quem recebeu indevidamente. Sim, mas não precisa ser agora, no meio de uma pandemia, desviar o foco. Vamos focar em pagar todo mundo. Passou a pandemia, acabou o coronavírus, agora a justiça vai atrás de pegar um por um dos que não podiam receber para que eles paguem nos termos da lei. Eu vejo um trabalho tendo destaque. Por fazer o óbvio, é sinal que o nosso país, infelizmente, está indo de mal a pior. Porque o que eu faço é algo tão óbvio, não existe nada de genial, de criativo. O que eu faço é simplesmente o seguinte: criticar o presidente e cobrar ele quando ele erra e reconhecer quando ele acerta. Só isso. Isso é muito óbvio. Então, quando você destaca fazendo isso, é sinal que realmente a nossa classe política vai de mal a pior. Por essa classe política, não. Isso é um reflexo da sociedade, né? A nossa sociedade está contaminada pelo ódio. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem capacidade de elogiar quando um presidente acerta, não tem moral para criticar quando ele erra. E o contrário também. Quem não tem capacidade de criticar quando ele erra, de reconhecer os erros, não tem moral para defender. Você entra no perfil de um deputado da base aliada, dá a impressão que a gente está vivendo em um país de maravilhas, que o presidente é um deus, que ele não erra e ele está sempre certo. E você entra para ver o trabalho de um deputado de oposição, você vai falar, mas esse cara nunca acerta? Será que ele só erra? Então, é isso que eu tenho tentado fazer, né? Ser um ponto de equilíbrio nisso daí. Eu acho que a gente, extrema esquerda, extrema direita, o extremo nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, e eu acho que no nosso país também não vai funcionar. Acho que a gente precisa ter serenidade, equilíbrio, bom senso para apoiar o que é bom e criticar aquilo que a gente entende que é ruim. Nós somos 513 deputados federais. Não vou ser hipócrita de dizer que eu sou o único que estou fiscalizando e que estou trabalhando, porque não sou. Tem muitos, mas ainda poucos. Na minha opinião, a gente, enquanto parlamento, deve se atentar para aquilo que é a principal necessidade da população. E a principal necessidade da população hoje é ter dinheiro para comer e para pagar suas contas. Aí você liga na TV Câmara, a única coisa que você vê no plenário é briga ideológica. É alguém falando mal do presidente, chamando ele de bozo, o outro defendendo, falando que ele não erra, que ele é Deus, que ele é o melhor presidente dos outros de todos os tempos, o outro colocando números do Lula para falar que o Lula foi melhor que ele. Ninguém toca no assunto de auxílio emergencial. Da impressão, ninguém não, perdão. A maioria não toca no assunto do auxílio emergencial. Dá a impressão que a gente que está de perto com a população aqui vive em outro planeta.